sejam muito bem-vindos ao Café com Letras. Eu gostaria de convidar você aí de casa a sentar conosco, tomar um café e ouvir as boas histórias de Fernando Bins. Ele que é o autor do livro Contagem dos Inocentes. Fernando, seja muito bem-vindo ao Café com Letras, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite, estou adorando estar aqui. Legal. Cara, teu primeiro livro. Primeiro livro, exato, foi aprovado pelo Financiarte, né? E vamos ver como é que vai ser a recepção agora. Como é que nasceu esse livro? Como é que tu gerou? Todo escritor tem um jeito de nascer um livro, né? Ou de uma história que ouve, ou de algo que percebe na sociedade. Como nasceu o teu livro? É um romance policial? Como que nasceu? Sim. Então, ele basicamente... Eu sempre gostei de livros de romance policial, sempre gostei de seriados que envolvessem essa trama, filmes também. E aí um dia eu pensei em escrever, como eu curso psicologia, eu pensei em escrever sobre alguma coisa assim meio que lidasse um pouco sobre a psicopatologia, né? Aí eu comecei a escrever assim, aí eu disse, aqui sairia um mistério legal. Tanto que foi no meio do livro que surgiu o personagem que é o tema do livro e eu tive que reformular todo o início dele, né? E aí eu construí então para criar esse grupo do departamento de polícia que faz uma investigação em cima de alguns assassinatos que acontecem na cidade, né? Então, nesse teu livro aqui, tu bebes muito na fonte da psicologia mesmo, né? Bastante. Eu pego alguma coisa, claro, eu acabo passando de uma forma bastante leiga, porque nem todo leitor vai ter alguma coligação com a psicologia ou com alguma área assim da saúde, né? Mas eu gosto bastante de explorar tanto a psicopatologia mesmo e a criminologia, né? Porque como eles têm que estudar a cena do crime e eles têm que estudar a vitimologia para construir então o perfil desse assassino, é basicamente aquilo, bom, como é que é essa cena do crime, como é que a gente vai chegar até ele para resolver esse caso, né? Eu lendo o teu livro, eu vi que é um personagem bem jovem que tu coloca, né? Sim. Como o teu principal do livro. Como tu gerou esse personagem? Como é que foi a geração? Como é que tu criou ele? Te ambientou aonde para sair esse personagem? Esse personagem é o Eric, né? E ele surgiu com um pouco daquela quebra do super-homem, porque todo personagem eu vejo que ele precisa ser o mais humanizado. Por isso, o que eu fiz? Eu fiz que ele é jovem, ele tem uma mente genial, ele é muito inteligente, mas em contrapartida ele tem os problemas dele. Ele é basicamente aquele anti-herói, né? Ele atormentado com problemas do passado, ele é extremamente desorganizado, ele tem os vícios dele, ou seja, ele é muito mais humano do que ele seria se ele fosse um homem de aço. Tu coloca já no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, ele acordando, né, pela manhã e vestindo a máscara para sair para a sociedade, né? Então, tu quer fazer uma relação mais ou menos assim com o natural que nós muitas vezes temos que fazer no nosso dia a dia, né? Muitas vezes. Pois é, exatamente isso. Eu quis caracterizar o personagem para aproximar mais ele do leitor, né? Eu acho que daí o leitor vai perceber, bom, realmente é isso aqui, porque se tu escreve algo que está muito além da realidade do leitor, talvez ele não se identifique muito. Eu não posso escrever sobre alguém que tem uma vida hollywoodiana, por exemplo, para um leitor que talvez não conheça esse tipo de vida, e eu também não conheço esse tipo de vida. Entende? Eu acho que seria algo muito não natural. O livro, o Contagem dos Inocentes, se passa totalmente em Caxias, né? Tu usou Caxias do Sul como o teu cenário para os crimes e para desvendar os crimes. Caxias do Sul tem um lado assim meio, vamos dizer, sombrio para se colocar uma sequência de crimes e para ser analisado, assim? Nem eu tinha percebido isso no início, né? Quando eu comecei a escrever a história, eu não sabia ainda se eu ia escrever ela em Caxias ou se eu ia criar uma cidade fictícia. Mas aí eu comecei a parar, pensar, e voltando à faculdade de noite, uma cidade pronta é tão rica em detalhes que tu pode utilizar, e eu acho que seria um pouco de desperdício não utilizar esse ponto positivo, né? Ele tem a noite de Caxias, assim, ela passa, como tem vários momentos que são assim, que retratam a história de Caxias, vários monumentos de Caxias eu utilizo também no livro, né? Retrato alguns lugares assim que são de épocas. Ele dá esse lado um pouco sombrio, assim, esse mistério natural, né? E eu acho que enriqueceu demais o livro. Tu faz uma abertura aqui no teu livro falando de Caxias do Sul, que eu achei simplesmente sensacional. Aqui tu fala da cidade e descreve Caxias
a parte da chuva e do nevoeiro e da senhorinha parada embaixo de uma marquise. Como Caxias do Sul em certos aspectos e parece com Londres, né? Porque tu tem o tempo frio do inverno, tu tem o tempo fechado, tu tens a neblina, tu tem a chuva. E Londres é o cenário onde Sherlock Holmes, o maior de todos os investigadores, atuava, né? Tu, quem sabe, ambientou esse teu livro também em alguma ideia de Caxias ter esse lado mais frio do inverno? Tu tens alguma ideia, quando tu puxou assim, de ideia de ligar Sherlock Holmes ou algum outro personagem que seja de investigação, assim, também, ou não? Inicialmente não, assim, claro, tu acaba se construindo a partir de alguns personagens, Miss Maple, Hercule Poirot da Agatha Christie, o próprio Sherlock Holmes. Da Christie, que era uma grande romancista, né? Agatha Christie é a rainha do crime, né, com certeza. Tu acaba construindo, eu costumo dizer assim que Caxias, ela não é americana, Caxias, ela tem um clima europeu. Né, porque a gente está sempre assim, tu pode perceber até na rua, a população aqui de Caxias está sempre com cachecol, aquela coisa assim, até aquele visual que tu vê mesmo assim na Baker Street, né, que seria assim. E do teu livro, cara, primeiro romance, o prazer de escrever o primeiro romance, o prazer de ter um livro publicado. Tu chegou a ler o teu livro depois de publicado? Isso é uma dúvida que eu sempre tenho. Se o escritor acaba lendo o livro depois de editado, já pronto, impresso, dentro da capa bonita, que nem a do teu livro, assim. Tu chegou a ler ele depois ou tu acha isso relevante? Eu li ele quando ele estava na editoração, cara, que me mandaram um boneco, então, lá da gráfica. Eu peguei ele, assim, daí eu dei uma lida, assim, pra ver se não tinha nada... Porque, inicialmente, o livro eu tive que arrumar ele um pouco, porque tinha algumas formas que, como eu escrevo de madrugada, às vezes o cara tá tomando um cafezinho ali, o cara acaba escrevendo algo que pode passar de uma forma errada, entende? Eu tive que até arrumar um livro depois, porque depois então que minha namorada leu, ela disse, eu achei isso aqui ofensivo. E eu fui ler assim, eu disse... Tem uma questão aqui também de ofensa, desculpa te interromper, tu tem uma questão de ofensa aqui que tu usa muito pouco sobrenome da região também, né? Sim. Existiu um certo cuidado em não tocar em famílias talvez tradicionais de Caxias do Sul quando tu foi escrevendo? Cara, não só por isso, mas se eu utilizo, por exemplo, um sobrenome Bins, o meu sobrenome é assim, e eu como leitor eu vou ler, e esse personagem tem alguma coisa negativa, tudo bem, a pessoa tem noção do que é a realidade, do que é ficção, mas como é o primeiro livro, eu pensei assim, eu vou deixar isso aqui um pouquinho restrito ainda, tanto que o sobrenome do meu personagem principal é Robbins. É algo que tu não vai encontrar muito aqui. Por quê? Porque talvez tenha alguma coisa que o leitor pode não gostar muito se for o mesmo sobrenome dele. Sim. Entendeu? E aí eu basicamente coloquei isso um pouquinho, tive esse cuidado. Preservar as famílias tradicionais. Claro. Não, interessante, muito interessante. Há outros livros já na gaveta esperando uma publicação? Sim, tô com uns 3, 4 já engatilhado. Tu é um trabalhador de literatura assim frenético, então tu é um workaholic de escrita. Cara, Vindo de tempos atrás tu já tinha guardado. Eu tô escrevendo bastante. É mesmo? Assim, eu acho que depois que eu escrevi esse, porque eu escrevi esse em 13 dias. Né? Eu escrevi ele muito rápido. 13 dias para... 304 páginas. 304 páginas? Mas tu trabalhou focado somente no livro, assim? Não é tanto quanto se pensa, é porque é o seguinte, enquanto eu escrevia ele, eu passava o dia inteiro pensando nele. Tu não conseguia desligar do livro? Eu não desligava, aí eu chegava de noite na frente do computador e eu tinha tudo já formado na minha cabeça. E eu simplesmente jogava e fluía direto, assim. Mas essa história ela já estava montada quando tu sentou para escrever o livro ou tu foi montando ela? Montando enquanto escrevia. Uhum. Pô, que bacana. E tu já tem ideias para os outros livros que estão em gaveta? Já tem alguma ideia de lançamento, alguma coisa assim? Para lançamento não, né? Para lançamento assim eu quero ver como é que vai ser toda a recepção, o retorno desse daí, né? Como é que vai ser a aceitação dele. E em cima disso eu vou trabalhar, claro, expectativa o cara tem, né? Talvez haver alguma editora, alguma coisa assim, porque eu tô com 2 temas, né? Tô com um de poesias e tô com mais um que é a sequência desse daqui. Ah, então ele tem uma sequência já engatilhada também. Eu acho que eu construí um personagem e tu, como sendo o pai da obra, tu acaba se apaixonando um pouco pelo teu filho, né? Sim. E eu pensei assim, cara,
eu joguei alguns pontos ali que eu não fechei esses laços ainda. Então dá para explorar mais ele. Tanto o personagem, como a história, como a relação entre eles. Eu disse, por que não usufruir mais disso? Né? Deixar morrer ele no final ali, eu acho que seria um desperdício até. Sim. Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, falar desse teu livro. Um belo livro. Eu tô na metade dele, não consegui terminar de... Pro retorno depois que tu achou. Tô achando sensacional, acho que está muito bem amarrado as histórias. Muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso no lançamento desse teu livro, sucesso nos próximos que virão. Esperamos. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Que bom, espero estar conquistando o leitor aqui também, né, para próximas obras, que a gente puder voltar aqui também se tiver o convite. Claro que sim, estaremos sempre abertos às tuas obras. Certo, muito obrigado. Muito obrigado. Você de casa acompanhou então o nosso Café com Letras com o escritor Fernando Bins, ele que escreveu o livro Contagem dos Inocentes. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Até lá!